Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é dia 13 de janeiro, hoje é o nosso terceiro vídeo do dia para você. Eu tenho alguns questionamentos e algumas perguntas para você aqui. Primeiro, você aprova ou desaprova o governo Lula? Na sua concepção, você começou com a sensação de que tudo vai bem ou de que tudo vai mal? Porque acabou de sair uma pesquisa, crédito aqui à Terra Brasil Notícia, 42% dos brasileiros já desaprovam o governo Lula, é o que aponta uma pesquisa. Tá? Divulgada na quarta-feira, a pesquisa realizada pela Atlas Intel revela que 51,1% dos entrevistados aprova o desempenho de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. A parcela que desaprova o atual mandatário corresponde a 41,7% e 7% simplesmente não soube ou não quis opinar. Vamos entender uma coisa aqui. Eu vi mídias dos dois lados, mídias de direita e mídias de esquerda. As mídias de esquerda comemoram 51% de aprovação. Só que tem um segredo que eles não te contam. A gente que conhece de política, que é estudioso da política, a gente sabe que nos 6 primeiros meses de mandato, o mandatário tem aquele período que ele chama de lua de mel. É a aprovação da maior parte da população que o elegeu e aquelas pessoas que não o elegeram, eles costumam manter ainda assim uma expectativa sobre aquele mandatário e começam a analisar os novos atos que aquele mandatário está fazendo. E via de regra, no comecinho, o mandatário chega fazendo coisas boas, o que na maioria das pesquisas, se você analisar, a aprovação de todos os presidentes que se iniciam é maior. Mas com Lula não é bem assim. Uma grande parcela da população desaprova. E os atos que Lula já começou a fazendo, como o aumento de salário de ministros, furo do teto de gastos, a lei mercadante, dentre outras questões, já estão contando na conta do petista. E é bem provável que daqui a 6 meses os buracos que forem acontecendo começam a ser vistos mais ainda. Então, com certeza, Lula vai ter um governo muito difícil e uma oposição muito difícil à frente. E a oposição que eu digo não é oposição só de parlamentares, eu estou falando de oposição e rejeição do povo. Bora mudar de assunto agora, falar um pouquinho sobre Valdemar da Costa Neto e as pessoas que são filiadas no partido. Mandou expulsar todo mundo. O resumo é esse. O presidente do partido de Bolsonaro, que é o Valdemar da Costa Neto, diz que vai expulsar todos os filiados que depredaram a sede dos três poderes. Essa matéria é do CNN Brasil, tá? Então eu queria que vocês prestassem atenção, porque essa matéria traz um dado relevante que talvez você não percebeu. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, diz que a legenda que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro vai expulsar filiados que participam da invasão e depredação do Palácio Planalto, que participaram, né, dos prédios no Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Ele fala o seguinte: se membros do partido foram vistos em vídeos destruindo esses prédios, vamos expulsá-los imediatamente, afirmou ele em entrevista a Reuters nessa quarta-feira, ao avaliar que o vandalismo foi causado por extremistas que não representam a legenda. Tá, você vai ter que entender um pouco mais. É óbvio que ninguém quer se vincular àqueles extremistas, devem ser punidos, tanto os infiltrados, tá? Que isso é nítido, vídeos estão circulando aí por todas as redes, inclusive o próprio Metrópolis mostrou que tinham infiltrados e teve coragem de colocar vídeos nesse sentido. Mas também aqueles que foram lá e no calor do momento, na ocasião, também fizeram, também serão punidos, as duras penas da lei. Agora, um grande ponto a gente percebe aqui. Todo mundo quer rejeição a esses atos, a esses fatos. E Valdemar da Costa Neto, que foi um grande escudeiro e pensou em levantar uma voz, um coro, inclusive contra Alexandre de Moraes, eu vejo que ele está recuando. Ele está vendo que o problema é grande e que aqui não tem medida jurídica, medida possível para reverter a situação. Acabou. O que eu queria que você prestasse atenção? Sabe aquela história lá do Anderson Torres, onde houve o documento que foi localizado, que Bolsonaro pretendia estabelecer um estado de defesa no TSE? Pois é.
Aquilo ali está sendo usado contra Bolsonaro. Só que Valdemar da Costa Neto já deu declaração de que Bolsonaro procurou ele para implementar aquilo e que ele falou que não queria, ele não é a favor de qualquer ato antidemocrático. Você está vendo como o discurso mudou, porque Valdemar da Costa Neto viu que não há mais o que fazer no Brasil. A situação foi entregue. Ou seja, o próprio Valdemar da Costa Neto foi um dos primeiros a dizer: não, eu não aprovei, e Bolsonaro tentou mesmo. Isso aqui mostra que cada vez a direita vem se enfraquecendo mais e os avanços e os ataques contra Bolsonaro e todos os seus apoiadores vêm crescendo. Quer um exemplo disso? Vou trazer agora na próxima matéria. Olha só essa matéria. E eu pego jornais, mídias e redes sociais de todos os espectros para mostrar para você realmente o que está acontecendo. Vamos lá. Esta aqui é do O Antagonista. 79 procuradores federais pediram um inquérito contra Jair Bolsonaro por incitação ao crime. A complementação dessa matéria eu trago aqui no Terra Brasil Notícias. Procuradores pediram a Augusto Aras, que é o chefe do Ministério Público Federal, que investigue Bolsonaro por suposta incitação ao crime. O próprio Augusto Aras já mudou a sua postura. Durante o governo Bolsonaro, os reclames da esquerda era que Augusto Aras segurava muita coisa em relação a Bolsonaro. Já agora, Aras já não está segurando, inclusive tem pedido do próprio Aras de investigação de aliados de Bolsonaro. Olha só a matéria. Um grupo de procuradores da República apresentou nesta quinta-feira um pedido ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja investigado por incitação ao crime. Eles apontam manifestações de Bolsonaro ao longo dos últimos 4 anos, no qual ele criticou o sistema eleitoral. Ao longo de seu mandato presidencial, foram numerosas as ocasiões em que afirmou que o resultado das urnas que o elegeram não foram fidedignos à votação que teria recebido. O que, se não fossem por elas, ele teria sido eleito, não no segundo turno, mas no primeiro turno, ainda em 2018, é o que diz o documento. O que eu quero mostrar para você aqui? O sistema está contra Jair Bolsonaro. O Ministério Público, o maquinário do Estado como um todo, já vê na figura de Jair Bolsonaro como responsável, sim, por todos os atos que estão acontecendo e querem a cabeça de Bolsonaro. A imprensa, que muita gente despreza e chama de lixo, você tem que entender uma coisa: ela tem força. Ela tem força para queimar e destruir a reputação e conduzir a opinião pública. Parte da opinião pública já se seduziu aos encantos da imprensa e hoje já são contrários a Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, isso aqui que eu estou querendo dizer para você é que a situação do mandatário, de Jair Bolsonaro, do ex-mandatário, está se complicando a cada momento. E o meu intuito aqui não é mentir para você e ficar contando inverdades como vários outros canais fizeram. Eu estou aqui para trazer a realidade. É isso que está acontecendo no Brasil. É isso que o Brasil percebe hoje. Mas vamos lá, tem mais matéria aqui para vocês. Essa matéria foi publicada no Metrópolis. A proposta de decreto para golpe dá munição à ofensiva jurídica de Lula contra Bolsonaro. Você está vendo que a própria mídia de esquerda já vem entendendo o que eu estou falando e chancelando isso? Pois é, presta atenção. Uma minuta de decreto para instaurar o chamado Estado de Defesa no TSE e rever o resultado da eleição foi encontrado pela Polícia Federal após a busca e apreensão na casa de Torres, que é o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que se encontrou com Bolsonaro um dia antes do que aconteceu lá em Brasília, dos ataques. Torres é investigado sobre a suspeita de omissão proposital na cadeia de eventos que culminou com a depredação da sede dos 3 poderes no último domingo. O agora ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal teve a prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal e prometeu se entregar quando voltar dos Estados Unidos, o que pode acontecer, inclusive, hoje, dia 13. Olha só, o próprio jornal Metrópolis, que sempre teve contra Bolsonaro, já vê que isso aqui vai ser utilizado como
munição contra Bolsonaro. E a direita? A direita que não era extremista, bolsonarista, como diz a mídia. Como ela está reagindo? Está reagindo como a própria esquerda. A Polícia Federal encontrou ontem na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, uma minuta de documento para tentar alterar o resultado da eleição. Mais uma evidência de que Bolsonaro e seus aliados colocaram a nossa democracia em risco. Ou seja, a própria direita já comprou a ideia de golpe de Estado de Bolsonaro. Esse aqui é o João Amoedo, o criador do Partido Novo. Ah, mas tudo bem, o João Amoedo você não pode levar em consideração, até porque ele fez o L. Pois é, mas já outros membros, inclusive do Partido Novo, o MBL, que se intitula como direita, outros youtubers da direita já estão contra o Bolsonaro e falando que sim, a intenção dele era um golpe e comprou a narrativa conforme a gente expôs para vocês. O pior de tudo sobre esse documento que foi vazado é que o próprio ministro Anderson Torres, no Twitter, confirmou a existência desse documento. Mas qual o intuito dele confirmar e não contestar esse documento? Será que ele foi ameaçado? Ou será que ele teme as represárias? Isso está sendo discutido muito nos grupos das pessoas ainda ligadas a Bolsonaro. Será o que levou Anderson Torres a assumir, e ainda de forma tão rápida, essa situação? Vamos lá. Agora, por último, mas não menos importante, essa matéria aqui também circulou no Metrópolis do Guilherme Amado. Olha só, dei ordem para prender todo mundo no Planalto. Foi o que disse o comandante da GSI. Várias outras matérias, e só para você entender, GSI é o Gabinete de Segurança Institucional, hoje nas mãos do governo Lula. E o comandante, que é o general Gonçalves Dias, do GSI, foi indicado por Lula. Só que várias outras matérias dizem que o comandante do GSI retardou a ação dos policiais em relação aos atos que aconteceram. Ou seja, é nítido ainda o racha em relação aos militares com Lula. Lula não ganhou a opinião dos militares. Ainda tem um racha. E essa briga o Lula vai ter que domar se ele quer governar, porque isso ainda vai trazer problemas e eu sei que pode dar ruim para Lula. Mas o problema aqui é que Lula está começando a fazer isso. Essa declaração do general mostra que ele está com medo. Não, eu mandei prender todo mundo, ou seja, a coisa está apaziguando e realmente o discurso está conduzindo para o caminho que Lula queria que fosse conduzido. Resumindo para você, todos que estavam a favor de Bolsonaro, agora estão se afastando de Bolsonaro e estão simplesmente lavando as mãos e deixando Bolsonaro apartado deles. Entenderam? Inclusive os militares. Gostou do conteúdo do nosso canal? Ficou até o final? Fala o que a gente pode melhorar aqui no canal para continuar trazendo as informações com maior qualidade e efetividade para você. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e que Deus abençoe a nossa nação para que a gente realmente consiga ver uma luz no fim do túnel. Um abraço.